chama? O ponto, né, de articulação no De meio. rotação, aham. Isso. E agora tem um pessoal que faz a prova antes, porque dependendo da turma, às vezes a nossa é antes, às vezes a deles é antes. E aí eu não consegui resolver isso de jeito nenhum, assim, eu falei, meu, como é que eu resolvo isso? Aí, enfim, fiquei totalmente perdida, falei, pelo amor de Deus, porque a chance de cair isso, ou alguma coisa muito parecida na minha prova é grande, né? Aham. Bem, essa questão aqui ela é diferenciada mesmo. Falando nisso, estava dando aula para um dentista agora há pouco. Ah, é? Agora, nesse instante, eu estava dando aula para o dentista. A gente estava descobrindo qual que era a força que ele precisava aplicar no outro lado do dente para não rotacionar o dente. Mas ele tá estudando, não tá fazendo isso para poder. Eu acho que é só estudo mesmo. É, não, ele deve estar de repente, ou fazendo um projeto de pesquisa, porque é o que eu te falei uma outra vez, a gente acaba usando coisas padrões, né? Assim, porque Aham. os brackets, ortodontia e tal, e os elásticos, enfim, todo tipo de força que a gente usa é tudo padronizado. Você não tem como, imagina, mandar ver qual é o comprimento exato do dente em todos enfim, não dá, né? É, Então a gente claro, acaba não. usando o padrão, mas ele deve estar ou estudando mesmo graduação, ou deve ser alguma coisa de pós-graduação, uma pesquisa, alguma coisa Provável é, assim, pô, né? Um esse cara tinha uns mestrado. videozinhos aqui. Mas vou te falar, esse problema aí tem alguma coisa errada nele, tá? Você tem certeza que o Não, desenho não, é não, esse? não. Então, eu também acho, não, eu também acho que não é isso. Eu acho que a força, uma das duas forças deve estar tipo para cima, Sim, é a única tá? forma. Sim, sim, sim. Porque Não, senão o negócio. eu também, eu também. É que a menina que Uhum, passou, ela falou, foi isso. Mas eu acho que é impossível. Eu também acho que ela tá fazendo isso errado. Então certo. vamos considerar de repente uma das forças para cima. E eu acho que a F1 tá para cima, por quê? Porque a F2, muito provavelmente, a menina não falou direito, mas pode ser a força-peso, não sei. Não Mas, sei. sei lá, vamos supor que primeiro então que a F2 está para cima. Tá bom. E, bem, se o problema ele é coerente com a realidade, então além dessas duas forças aqui, a gente Hum. vai ter a força-peso também, né? A força-peso colabora com a rotação para baixo, né? Vamos pensar assim. A gente está falando de uma coisa real, tem a força-peso aqui também, para ir para Não, baixo. não, eu acho que isso ele não ia colocar. Porque a Tá? Então, gente, beleza. eu ignoraria isso e fazia só as forças para cima e para baixo e com a distância. Certo. Então, essa situação aqui, já é bem conhecida nossa, né? É aquela situação onde a gente tem que todos os torques são iguais a zero, porque nós Sim, estamos supondo que não está girando, né? isso. Exatamente. Então, o somatório dos torques é zero, a gente tem, vamos colocar 100 unidades no momento, o torque 1 mais o torque 2 tem que ser igual a zero. Certo. Obviamente, um deles vai ser negativo, né? E o Uhum. que vai ser negativo, por definição, por uma questão de praticidade, a gente sempre considera negativo aquele que faz que tende a ser um giro no sentido horário. E o que faz esse negócio tender a um sentido horário é F2. Porque imagina tu jogar uma força para cima aqui, né? Ele vai girar assim, ó. Devido ao F2. Certo. Agora, devido ao F1, não. Imagina tu aqui. Ele vai girar assim, ó. Sim, 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 concordo. Então, a F1 é um torque positivo e o F2 é um Uhum, torque negativo. Então, o uhum, que é F1, né? Vai ser simplesmente F1 aqui, ou tá 1 vai ser o F1. Vou até pintar de vermelho uhum. para tu saber de onde vem cada coisa. Beleza. É o F1 vezes a distância até o eixo de rotação, que é aqui o eixinho de rotação. E a Perfeito. mesma coisa para o outro ali, né? Vai ser agora menos, né? Pelo que a gente já conversou, Uhum. vezes a distância, que eu vou chamar de 2 aqui, que eu vou chamar de 1. E essas duas coisas têm que dar zero, né? Novamente, supondo que quem está para cima é F2, né? Tá. Se a menina falou errado, Sim, F1 sim, ao pode estar para. contrário, lógico. Mas de toda a forma aqui, as duas têm que ser iguais. Então, tanto faz na real, sabe? Tanto faz na real, para falar a Uhum. verdade. Em módulo não vai fazer diferença nenhuma. Sim, Daí agora tu tem que substituir os valores. O problema está pedindo F2, né? Então a gente primeiro isola o F2 sim. antes de tentar fazer qualquer conta. Né?
Então, F2 isolado vai ser igual a F1R1 aqui, dividido pelo R2. E isso nós temos tudo. Vamos lá. Qual que é a força? F1 é 3,6 newtons. Vezes. Qual que é a distância da força F1 até o eixo de rotação? É 15,6 milímetros mais 17 milímetros. Uhum. Então, isso é 15,6 mais 17, ó, não estou bem para fazer conta de cabeça. Vai ficar 32,6 milímetros. 32,6 milímetros, ou seja, vezes 10 na menos 3 metros. Uhum. Okay? 32,6 milímetros, exato. Agora o R2 é a distância da força 2, que é 17 milímetros. Sim. 17 vezes 10 na menos 3. Então, os 10 na menos 3 maravilhosamente se cortam. Daí tem que fazer o 3,6 vezes 32 dividido por 17. Uhum. Então, vamos fazer, né? E era 32,6, né? Eu esqueci de colocar o ponto 6 aqui, o vírgula 6. Eu vou até, né? Já que tu gosta da precisão numérica, Não sou eu, é o cidadão aqui, lá que é maluco. Então, vou colocar o 32,6 aqui. 32,6 aqui, ponto 6, que é da vírgula. Tá bonitinho aqui. Vírgula 6, beleza. Agora, isso vezes 3,6 dividido por 17 vai ficar 6,9. 6,903. 6,903. Aí deixa eu ver se eu consigo chegar no mesmo resultado sozinho, então. Só um segundo. Então a gente colocou o F2 para cima, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Vou dar um zoom in aqui. Isso. Vou tomar uma água aqui no café. Ó, eu só quero discutir um pouco uma coisa antes de tu começar a dar conta. O sentido dessa resposta. Faz sentido essa resposta? Faz. Por quê? Porque imagina que você está numa gangorra. Ou imagina tu tentando abrir uma porta. Tu tem que aplicar muito mais força, tu vai se cansar muito mais abrindo a porta pelo meio da porta do que pela maçaneta que fica no canto. Exato. Então, para evitar o giro, é necessário que essa força aqui seja muito maior que essa. Porque essa força está muito mais perto do eixo de rotação, sacou? Sim, concordo. É isso. Então, então faz sentido ela ser maior. E realmente deu maior, né? Então estamos com uma resposta coerente. Não, perfeito, perfeito. Eu só preciso ver aqui se eu tô entendendo esse negócio aí de um ser positivo ou outro negativo, mas eu acho que assim, de acordo com as coisas que eu tô pensando aqui, eu acho que consigo. Deixa eu só ver aqui. Senão eu decoro mesmo e pronto. Lembre-se que a gente está falando de equilíbrio, né? Então, é igual a zero por quê? Isso é importante também, não precisaria ser igual a zero. É igual a zero porque não está girando, tá? Então, isso também é um ponto importante. Então, na verdade, não é que F1 é igual a F2. Eu não posso fazer isso, né? F1 não é igual a F2. Definitivamente não é igual. Não pode ser. O que é igual são os torques. O torque é aquilo que faz girar, né? Uma grandeza física. Esses são iguais. Tá. Então, seria a força vezes a distância de um. A distância do outro. Tudo igual a zero. Aqui. Então, tá aqui. Horário. Negativo. Aqui até aqui. Anti-horário. Anti-horário é positivo, né? Anti-horário é positivo. Então, F1 positivo, F2 negativo. Então, F1 ele deu. Deixa eu ver aqui, que eu já não sei mais a pergunta aqui.
F1 ele deu 3,6 newtons vezes a distância, que é 5,6 mais 17 menos F2 vezes 17. Porque nos outros o ponto da alavanca estava no meio, e eles estavam em equilíbrio, eu fazia tipo F1 igual a F2, Uhum. certo? Aí quando é assim, não dá para fazer assim, porque realmente a alavanca tá na extremidade, né? Aham. Mas, novamente, né, o fato de estar na extremidade, na real, não importa muito. Para falar a verdade, não importa muito. Ok? Não? Tu precisa entender como se fosse algo prático ocorrendo na tua vida. Pensa numa gangorra sempre. Sempre pensa numa gangorra. Mas a gangorra sempre vai ter alguém de um lado e outro do outro. É verdade, mas tu nunca vê uma gangorra, uma força aplicando para cima. A força está sempre para baixo, certo? Sim, sim, É a sim. força peso. Uhum. Então aqui é diferente o que está rolando. Né? Porque Ai, se a gente tem uma gangorra normal aqui, ó, a força da criancinha aqui para baixo faz a gangorra se girar no sentido horário. sim. Agora, a criancinha aqui do outro lado, Uhum. por mais que as duas forças estão sendo para baixo, a criancinha Sim, aqui do outro lado faz girar no sentido anti-horário. sim. Perfeito. Entendeu? Agora imagina que tem uma criancinha tosca aqui empurrando para cima, desse lado. Então, Tá. desse lado, essa força vai fazer esse horário. Veja Uhum. que é o contrário daqui, que é anti-horário. Uhum. Mesma coisa, uma criancinha desse lado, cara, vai fazer girar no. Sim. Entendi. Eu sempre vejo o sentido da força e faço esse giro. Para Entendi. entender para qual lado vai ser e assim o sinal. Aham, isso aí. Sim, perfeito. A ideia Eu é essa. entendi. Deixa eu ver aqui. Então, 17 vai dar. Não, e vai piorar, porque vai ter o próximo teste que eu vou estar no Brasil. Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Quer dizer, eu não vou conseguir fazer com as pessoas. Eu acho que eu vou ter que fazer ele, tipo, acumulado com os outros testes em janeiro. Isso se ele for muito bonzinho. Uhum. Porque ele falou primeiro para mim que eu já tinha o zero. Nossa. E bem assim na lata. Agora ele está um pouco mais manso, mas nesse nível. Então eu tô vendo que aí de qualquer jeito a gente continua as aulas. Eu tenho aqui o próximo mini teste, eu tenho como exemplo, e aí a gente vai marcando meio que semana, sei lá. Tu Pra viu quando que meus horários estão meio zoados, mas eu acho que em janeiro vai ficar bem tranquilo. eu precisaria fazer algumas em dezembro. Aham, não, mas tu fala sempre tem um tempinho sobrando. Ai, não, hoje foi. Então deu 6, isso aí, perfeito. Então deixa eu É só isso ver aí. aqui. Então eu igualo não. Eu coloco isso, tá com isso, sem, com a sentido do coisas igual a zero. Perfeito. O Tem somatório dos torques equilíbrio. é zero, pois não está girando. É isso que você tem que ter em Sim, mente. A física do processo é sim. isso. Que é a torque? Torque, nessa situação, é simplesmente força vezes deslocamento. Força vezes a distância A até o distância eixo da, do de giro. rotação do giro. Uhum, exatamente. Daí você tem que levar em conta que o sinal vai ser dado pelo sentido do giro que a força em questão está criando. A Uhum, força aqui de baixo está girando, está fazendo criar um giro anti-horário. Então, por isso que a gente, por convenção, diz que é positivo. Essa perfeito. Não, força não. horária é negativa. Isso aí. Eu entendi. Perfeito. E deixa eu só te fazer uma outra pergunta. Ele vai fazer algumas provinhas, assim, também, na segunda-feira, de medições, Uhum. sabe? Tipo, ele dá um negócio, assim, tipo um termômetro. Quer ver? Eu tenho aqui um exemplo, que aí eu te mando. Só que aí ele não coloca, tipo, 10 unidades, ele coloca, sei lá, tipo 10 milímetros, ele coloca, vai uma régua, ele coloca
em vez de ter 1 centímetro, né, com, né, 10 milímetros, ele coloca, tipo, uma régua sendo com sete escalas, assim, sabe? Nossa. Não, ele é maluco, tô falando. Quer ver? Vou te mandar aqui, ver se você Mande aí, consegue. por favor, vamos ver se eu posso te dar alguma ideia. É tipo isso. Quer ver? Tipo essa régua. Quer ver? Vou te mandar aqui. Nossa, travou aqui no celular. Ah, e deixa eu te perguntar de novo. Você já abriu a sua agenda para me ajudar lá no, como é que se diz? No teste que vai ter online? Para Me ajudar não, né? janeiro? Fazer para mim, né? Porque me ajudar, no caso, você está me ajudando agora. Sendo Janeiro? em janeiro. Aí eu lembro que você falou, eu ainda não tô com a agenda. Eu falei, ai, meu Deus, então vou Tem te que perguntar. ver, né? Porque eu não sei se eu vou viajar ou qualquer coisa do gênero, mas muito provavelmente não. Daí vai ter o tempo sim para ti. Ai, mas vê se você pode. Quer ver? Eu te passo a data. Não tem essa de ver se eu posso. Vai que minha mãe morre em janeiro, daí eu não vou poder Não, te não, ajudar. não, pelo Entendeu? amor de Deus, ela vai ver por muito tempo. Não fala assim, que horror, que Não sei, horror. eu tenho que ver com a minha namorada se a gente vai viajar ou não, porque janeiro tá longe, mas eu acho que não. Eu tenho quase Ó, 90% de é, certeza que a gente vai ter. não, e mesmo se tiver, de repente, pelo amor de Deus, você arruma uma internet lá no lugar onde você tiver. Porque, assim, teoricamente, ele pediu 2 horas de exame, mas não é isso. Deve ser tipo 1 hora. Mas, enfim, Uhum. aí você se prepara para 2. Aí, quer ver? É dia 13 de janeiro, é uma quinta-feira. Deixa eu ver 13 de aqui. janeiro, caraca. Perto. Meu, pelo amor de Deus, não, porque você não tá entendendo o quanto que eu tô desesperada, porque qualquer ponto, para mim, é Aham. válido. Eu tô desesperada. Quer ver, ó, que horas que vai ser aí? Vai ser, eu acho que 1 hora da tarde. 1 hora da tarde, 13 de janeiro de 2022, vamos ver. É às 13 horas do dia 13 de janeiro. Uma Duas, quinta-feira. três, quatro. Isso. Não, vai ter tempo para ti, pode ficar tranquilo. Não, pelo amor de Deus, já reserva aí a data, que aí depois a gente combina como é que faz. Quer ver? Eu te mandei o print, mandei da régua. Mas essa é uma régua normal. Ah, sim, tá aqui. Tá aqui, vamos ver, vamos ver. Sim, essa é uma régua normal, tudo bem. Isso. Só que ele faz uma régua, tipo, vai, com 7 escalas, vai, como se fosse 7 pauzinhos, sabe? Assim, ao invés de colocar a cada 1 milímetro, colocar um negocinho, ele coloca 7 pauzinhos. Nossa, que escala horrorosa. É, ele é louco, eu tô falando. É E aí tipo ele aquela manda. dos Estados Unidos lá, Fit, Cintis, aquelas coisas. Não, nem sei de onde que ele tira essas. Não, eu queria só entender para que a gente fica aprendendo isso, porque assim, nunca vi uma escala a gente usar. Enfim, a gente usa réguas também né? E também, enfim, tensiômetro, mas é tudo com escala normal, né? Tipo, a Sim. cada milímetro, enfim. Eu acho que a ideia dele é vocês treinar as conversões de unidade, essas coisas. Hein? Quer ver? Ele faz assim, só para ver se eu. Tipo, ele dá 7 pauzinhos aqui, peraí, um. E aí ele coloca. Não, é tipo incerteza que ele quer que a gente calcule. Hum. Você sabe disso? Sim, posso te explicar. Eu vou até abrir uma apostila da aula que eu estava dando de incerteza para a faculdade, que eu tenho a ideia perfeita para te explicar. Já vou te explicar. Deixa eu abrir aqui. Só um segundito. Você vai entender bem, tá? Bem tranquilo. Vamos lá. Certeza ela está sempre associada com o instrumento que você está medindo, né? Então, imagina, você está medindo o tempo de uma corrida de 100 metros rasos com um relógio de cozinha, que não tem nem segundos mais no relógio de cozinha. Então, a incerteza do tempo do cara na corrida vai ser muito alta. Por isso que a Uhum, gente usa um relógio com muitas casinhas depois da vírgula, né? sim. Então a ideia é a mesma quando a gente está medindo tamanhos, né? Que é o caso aqui. Vou te mostrar aqui. Até tem uma régua mostrando exatamente isso. Se liga. Aqui, ó. Né? A gente tem essas reguinhas aqui que elas têm precisões diferentes. Uhum. Beleza? Então tá, então eu vou fazer
o seguinte, eu vou copiar isso aqui e vou jogar no Paint para a gente poder rabiscar melhor. Vou abrir uma página aqui. Mas veja, claramente ali a incerteza é maior na primeira, né? Naquela que eu te mandei, deixa eu ver. Não, Não. quando Essa que tu tá vendo aí. Ah, com certeza, exatamente. Então a medida, a resposta, o número que vai representar a tua medida, nos 3 casos vai ser diferente. Sim, lógico. Esse é o lance. E tudo vai ter associado com a quantidade de algarismos significativos. A gente já falou um pouco disso, né? Então, por exemplo, aqui ele está medindo essa parada preta aqui, nos 3 casos, esse negocinho preto aqui. Uhum. Né? Então, como é que eu diria que é a medida dessa primeira régua aqui? Bem, essa aqui é uma régua decimetrada, né? Porque ela só está dando de decímetro em decímetro. Tá. Né? Aqui é 1 decímetro. 1 decímetro são 10 centímetros. Tá? Uhum. Então, como é que eu diria a resposta que eu tive de medida dessa coisa preta? Eu diria com certeza que ela mede 1 decímetro. 1 mais alguma coisinha, tá vendo? Isso. Então, eu tenho que dizer 1 e eu tenho que fazer uma suposição. Isso. Por quê? Porque essa aqui é a minha precisão. Agora vem a minha suposição. Isso. Então, é sei lá, 1,2 decímetros. Vou chutar, beleza? DM. Agora, na de baixo, como a gente tem mais pauzinhos, além disso tudo, a gente tem uma precisão melhor, né? A de baixo é uma régua centimetrada. Então, cada um aqui é 1 centímetro. A gente nota que o negócio preto aqui, novamente, ó, ele tem o mesmo tamanho nas duas. Sim. Aqui a gente vai ter um outro número representando. Aqui vai ser claramente 11, né? 11 eu tenho certeza que ele mede. Só que ele mede 11 mais um pouquinho, daí eu vou ter que chutar. Eu vou chutar que ele mede 11,2. Certo. Então perceba que quando a gente está falando de réguas, né, a precisão ela está sempre na casa depois da vírgula. Okay? A quantidade de algarismos significativos já mudou. Aqui a gente tem 2, aqui a gente tem 3. Faz todo sentido do mundo. Né? Quando a gente pega uma medida feita com muita precisão, ela tem muitos números, né, de precisão. Existe aqueles micrômetros também, né, que tem uma precisão ainda maior, né, te dá 2 casas de precisão, mas aqui é só uma régua. Então, agora aqui nós já temos uma precisão bem melhor, olha só, nós temos uma régua milimetrada. Então, apesar de estar aparecendo os números grandões aqui, a gente está vendo claramente que ó, é 111, 112, 113 e uma coisinha. Dá para ver aí bem? Dá. Então, eu diria que é 113, agora vem meu chute. Então, eu sempre tenho que chutar. Tu é obrigado a chutar, porque é mostrando exatamente a medida certa e o chute que a pessoa que está vendo a tua medida sabe de qual instrumento tu usou para medir, sacou? Então, agora o cara olha isso aqui, tu vai chutar, sei lá, 13,1 milímetro e o cara vai saber, pô, ele usou uma régua milimetrada. Eu tenho certeza que é uma régua milimetrada porque tem uma casa só depois da vírgula, a casa do chute. Então é isso, né? Daria para converter, por exemplo, isso aqui para milímetro. Daria 112 milímetros, né? Só que daí o fato, olha só, eu falei só 112, eu não falei 112, nada. Então a pessoa que ouve isso vai falar, pô, 112 milímetros, ele não falou nada com vírgula, então significa que ele mediu esses 112 milímetros numa régua centimetrada, entendeu? É esse o lance. Então tem tudo a ver com a forma como você expõe o dado, beleza? É lógico que é essa. Certo. Eu não sei se é exatamente isso que o teu professor quer, mas eu acho que é. Pelo que tu falou aqui, mais por cima. Eu acho que é. Então, não, ele falou assim, quer ver? Como é que eu posso explicar? Ele faz... Eu vou desenhar aqui, para aí você consegue ver. Se quiser desenhar no Paint, mas se tu fizer aí e me mandar uma foto, eu vou ver. Eu acho que é mais fácil, porque eu não sei fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 7. Aí ele faz assim, quer ver? Vou dar uma régua, fiz uma régua aqui, meio avacalhada, mas só para ter uma ideia.
Tá. Ó, vai, ele faz assim, ele dá uma régua com escala diferente. Senhor. Então ele faz assim, aí ele quer que a gente calcule, por exemplo, primeiro, qual é a incerteza? Aí ele fala assim, eu tô vendo que talvez até saiba aqui. Aí ele bota aqui uma seta, sei lá, vou inventar. Não, primeiro tem que calcular a incerteza. A incerteza é a metade da menor distância. Isso, exatamente. Então, aí eu calculo aqui, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, Mas vamos pegar aqui numa unidade que a gente entende melhor para depois ir para a tua ali. Qual que seria a incerteza aqui? Então, ó, como a gente tem 1,2 aqui, pô, é um chutaço total, né? Então eu tenho que fazer aqui a incerteza. Talvez eu devia ter falado sobre isso também. Mais ou menos 0,05. por É quê? assim que é a incerteza, né? Porque é assim que é a incerteza. Como tu falou, é a metade, né? Mas só deixa eu Então, confirmar aqui. a metade da menor, que nem ele fala assim, ó, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peraí, eu vou tentar te explicar, que de repente até eu sei aqui, tô tentando. Aí ele faz assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso. Ixi, não vou lembrar como é que ele fez isso. É metade da menor unidade. Então tem 7. Ah, putz. Quer ver? Ah, ele faz uns negócios que é pra gente ficar louco. Tipo, nem professor de física consegue entender. Então aqui tu está dizendo que seria mais ou menos 0,5, não 0,05. É isso? Mais ou menos isso. Quer ver? Não, porque o melhor é isso, é porque te fazer entender o que, né, para me explicar o que nem eu entendo, né? Tipo, imagina se nem você entende, Jesus amado, olha, esse homem é louco. Daí tu tem que só pôr a incerteza. Ah, tu tem que obter a incerteza, fazer uma conta para Isso, quer obter a ver? Quer ver? Eu vou te incerteza. passar aqui um negócio, ver se fica mais claro aqui. Deixa eu só dar um print no aqui. Ele falou alguma coisa de desvio padrão, desvio médio, algo assim? Não. Ele só falou assim, quer ver? Ó? Tá falando de erros, né? Classificação de erros, ele tá falando de erros, né? Erro ele nunca falou, ele falou Porque a de incerteza está associada ao erro, né? Claro, não, entendo, mas assim, a palavra mesmo assim, ele nunca usou nada de desvio padrão, nunca usou. Eu entendo que é desvio padrão, mas ele não falou, não. Quer ver? Mas tu tá certo aí mesmo, era 0,5 na menor mesmo. Né? Tá vendo? Tô ficando Boa. boa. Tô ficando Tá boa ficando nisso. boa, tá ficando boa. Tá me corrigindo aqui, ó, gostei Você de ver. vê? Eu tenho uma apostila aqui que. Essa mesmo que eu acabei de te mostrar. Ela tem uma seção só de erros aqui, teoria de erro e tal, mas de uma forma bem leve, né? Fala aqui Uhum. da classificação dos erros, erro de escala, exatamente o que eu estava falando aqui, ó. A medida feita por régua milimetrada. Isso. 583,4 milímetros. Então, como a menor medida é 1 milímetro, né? O Uhum. erro é meio milímetro. Uhum. É metade da menor divisão. Isso, mas exatamente. No caso ali, o primeiro número depois da vírgula, exato. Só que aqui ele já está te dando isso no caso de uma régua normal, né? Não essa régua louca aí do teu professor. Não, ele só trabalha com esse tipo de régua louca. A régua normal. Uhum. É. Aqui eles explicam a obter essas expressões do erro aí. Não, mas quer ver? Eu vou te mostrar. Ele usa um negócio que só ele sabe. Só ele entende. Só a régua, só que ele usa. Vamos ver a equação dele aí, né, que eu posso te ajudar. Mas aqui tem Quer ver? Eu toda vou uma te teoria mostrar. de erro. Que sai pelo desvio padrão médio aqui, ó, que eu estava te falando. Por Ai, isso que eu não, perguntei. espera. Quer ver? Ele passou aqui. Prática de medição. Aí ele passou aqui. Quer ver? Ai, meu Deus. Peraí. Tô dando um print e desliguei aqui. Aqui. E aí tem aqui as
aqui. Ah, eu tenho um exemplo para te dar, para poder ver o que ele vai dar na régua. Ó, vou te mandar aqui tudo. Primeiro aqui a parte teórica, eu vou te mandar aqui, que ele, segundo ele. Porque o que eu vi lá é que ele vai dar uma régua, mas com essa escala do dinamômetro. E aí eu vou te mostrar essa resolução aqui do dinamômetro, que ele fez na última aula aqui para... então é isso que eu estava pensando mesmo. Você calcula qual que é a menor escala, aí tipo, você acha que é 1, sei lá. Né? Menor seria 1. Uhum. E aí, digamos que tem 7 risquinhos. Então, seria 1 sobre 7. Isso, cada tamanhozinho entre os skins é 1 sobre 7, exatamente. Isso. E aí, a gente calcula quanto que é. 1 dividido por 7. Que dá 0,1428. Aí, divide isso por 2, porque é metade, né? Aham. E aí, dá 0,07. Incerteza experimental. Tá aqui, ó. Calcular metade da menor divisão da escala. Isso. Aham, mas daí tem que cuidar com a tua escala, né? Por exemplo, nessa régua. Vamos pegar uma régua que é melhor. Né? Você vê que aqui é uma réguinha bonitinha. Não, ele não vai dar essa, mas é só para... Pois é. Quer ver? Olha o dinamômetro para você ver. Vamos ver o dinamômetro. Que é o próximo. É isso. Ele deu com 8 casinhas. 8, tipo, do 0 ao 1 tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que merda. Tipo graus, né? Meio zoado, assim. Não. Nunca vai ter um negócio desses. Qual que é a função? Enfim. De fato, né? Tu não pode dizer que é... Tu tem que saber qual é o númerozinho que vem aqui, né? Então tu vai pegar 1, vai dividir por 8, né? Isso. Nesse caso aqui, 1 dividido por 8 é 0,125. Cada um ali é 0,125. Isso. Então isso é cada um. Agora você pega isso e divide por 2, né? Isso. Pega isso e divide por 2, então no caso aqui vai ficar 0,0714. No teu caso aí, né? Uhum. Desculpa que eu tô fazendo aqui No meu uma caso aqui régua doida, gente. Aí que eu preciso entender melhor ou decorar, enfim. Ele fala assim, ó. Então, no meu exemplo aqui, deu 0,714. Aí ele fala, na incerteza, sempre tem que arredondar para mais. Então, assim, mesmo que tenha dado, tipo, 0,714, tem que ser 0,08. Nossa senhora, é feio sério. demais, hein? Que merda, mas é isso mesmo, de acordo com o texto aqui, é isso. Mas não é isso, ó. É um arredondamento horroroso, mas é isso aí, tá certo. Não arredondar para baixo, não representar sob forma de fração e não apresentar mais do que um algarismo significativo. Então é isso mesmo. Então daria tipo 0,08 se fosse ali, né? Isso é o erro. Exatamente. Não, então eu já entendi. Aí quando vai. Aí, por exemplo, quer ver? Eu vou dar um outro. É bom porque eu já estou estudando. É isso aí, tá conseguindo fazer sozinho, é isso que eu quero. Então, mas é porque eu tenho dúvida do negócio do arredondamento. Então, assim, a incerteza a gente arredonda. É isso que ele falou, né? Então, Pra cima, né? Arredondar, tu vai ter que arredondar, mas o caso sempre vai arredondar para cima. Então, 0,71 tu arredonda para 0,08. Ele é assim. Que bizarro. Tá, então, sempre tem que ter um algarismo significativo só. Isso. Também tem esse detalhe. Sim. Porque o erro é um algarismo significativo só, né? Então, ali no caso, 0,8. Então, deixa eu ver aqui. Aí, a gente faz o cálculo, por exemplo, do número que está na metade da escala. Quer ver? Tem como voltar naquela foto que eu te mandei da minha régua? Essa? Não, da minha mesmo, que eu tirei foto, acho. Não. Eu não tirei foto? Para trás, eu acho. Eu acho que eu não salvei ela, mas eu salvo aqui, só um segundo.
Tinha colocado ela no Paint, sua régua é esta aqui. Aquele desenho, né? Isso. Tá. Tá. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Tá indo aí. Aí, o que ele faz? Ia pedir para você desenhar mais ou menos entre a última casinha aqui antes do 2 e a penúltima. Vai, tipo, uma no meio do intervalo, vai. Tipo, não no Só um intervalo segundo. certinho. Deixa eu pôr no Paint aqui. Já tá no Paint. Deixa eu só colocar aqui o Paint para aparecer. Beleza. Agora você quer que eu coloque onde o quê? No meio do intervalo, tipo, uma setinha em qualquer lugar, vai. Aqui, sei lá. Isso, que é aí que ele manda a gente calcular. E quer saber quanto mede ali. Isso. Tá. Qual que é essa escala aqui? É 1 centímetro ou o quê? Pode ser de milímetro. São milímetros. Tá. Então. Sei lá, uma escala que não dá para entender, porque nesse de 7 milímetros vai dar um Mas centímetro. não tem problema. Tipo, isso não tem problema. No caso, então, milímetros. Beleza. Então, porque aqui, tipo, pode ser 10 milímetros aqui, pode ser 20 milímetros aqui, pode ser 30 milímetros aqui, não tem problema. Só que daí os números que estão aparecendo aqui não vai ser 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Uhum. Vai ser outra coisa. Né? Como aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então tem que pegar 10 e dividir por 7, né? 10 dividido por 7. Vai ficar 1,42. Nada. Não é 1 dividido por 7? Ah, tá, mas é que. Então a gente não tá você falando colocou de 0. milímetros. Isso. Tá. Então a gente não tá falando de Só para não me milímetros. confundir mais, pelo amor de Deus. Tá. Beleza. Mas eu entendi o que você quis dizer. Então 1 dividido por 7, aí deu lá a incerteza que eu tinha colocado. Centímetro aqui. Então, mas o professor falou que é milímetro? Esse é 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros? Sei lá o que ele fala. Ele dá uma unidade lá. Vamos considerar que é centímetro, porque isso parece uma régua centimetrada. Normal. Tá. Então, é 1 centímetro. Tá. Então, aqui vai ser, cada um aqui é uma fração de centímetro que eu acabei de obter, que é o 0,14. Né? Isso. Então, 0,14. Isso. Aqui é o 0,28. Aqui é o 0 qualquer coisa. Beleza. O mesmo vai vir para... para cá, né? Então, aqui. 0,14, 0,28, 0... 2, 3, 4, 42. 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9, né? De certeza, não é isso? Ou não? 9 intervalos. Eu tenho certeza absoluta que é 142. Isso, 7 intervalos. Mais os 2 que a gente tem certeza. Ah, sim. Isso não importa. Por quê? Porque quando soma tudo isso aqui é 1. Então, dane-se a diferença. Tá. Aqui é 1,42. Não importa. Eu não tenho que ficar o importante é que aqui a gente sabe que é 1. Antes? Não. Porque a gente justamente divide por... Porque ele ensinou assim, esse jumento. Por 7, para que a soma de tudo isso é 1. A soma de todo mundo que está aqui, a soma dessas distânciazinhas aqui vai dar 1. Soma dessas sim, fato, né? Uhum. Né? Então, aqui a gente tem no caso, 142. Então, sei lá, régua milimetrada, né? 142 milímetros. Isso. Só que aí eu tenho que chutar, né? Como tá no meio ali, vamos chutar um 142. Agora eu vou chutar qualquer merda, porque o chute pode ser qualquer um mesmo. Não precisa ser um chute preciso. Sim. Vou chutar 142,2. Chutei.
Posso estar Sim. chutando completamente errado. E agora tem que colocar o erro, né? O erro é o tamanhozinho da menor medida, que é 14, 0,14, né? Dividido por 2. Ah, tá. Entendeu? Então, Entendi. quanto é 0,14 dividido por 2? É 0,07. Uhum. Mas assim, a menor medida é 0,14. É que esse negócio de 0,14 é que tá zoado, né? Porque o teu professor escreveu essa régua aí, só que normalmente quando a gente coloca valores numa. Como eu estava te mostrando lá na outra figura, né? Normalmente quando a gente coloca valores numa régua, a gente não coloca os valores. Como posso explicar? Assim, 1 e 2 e 3, por exemplo. Se tem essas repartições aqui, então Sim. significa que aqui é. Eu estou viajando aqui, né? Não, ele faz umas coisas que. Ele Lembra é... lá que a gente estava fazendo na régua milimetrada, só tinha um depois da vírgula, na régua centimetrada só tinha um depois da vírgula, e a medida Sim, estava em sim, centímetro. Então aqui é a mesma coisa. Por isso que é importante ter definido o que, que é, né? sim. Ah, aqui Ah, vamos fazer eu. com centímetro mesmo, acho que é mais fácil. Tá, então. Aqui, pô, aqui é um e 2, né? Mas normalmente, quando tem esses pauzinhos bem definidos, a gente não coloca um e 2, a gente coloca 10 e tal, mas. Não, não, eu sei. O esquema dele, assim, da dificuldade da prova, é justamente para ele não deixar em 10, porque geralmente é o que a gente mede, né? Aí não teria muito problema. Aham. Tá, vamos falar que essa O problema é que média ele usa uma científica. escala, né? Enfim, que só da cabeça dele mesmo. Só que aqui, como a gente tem já os valores, veja, vamos supor, vamos fazer a análise mais tosca possível. Vamos supor que isso aqui é tipo uma coisa próxima de milímetro. Né? Uhum, Então, aqui seria 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, beleza? Só certo. que não é milímetro, né? Então, a gente está falando de centímetro, então vamos pôr o dado em Sim, centímetro. sim. Centímetro, medido numa régua milimetrada, vai ter mais casinhas de precisão. Então, por isso vai Uhum, ter 4, 2 e o chute ainda. Né? Então, sim, em centímetros tem 4, 2, tem 4 e o chute, que é 2 ali, beleza? sim. Então, tá, então eu já cometi um erro aqui, na hora de dar os dados aqui. Que agora vem o chute. Chute que é 2, ok? Porque, assim, eu não posso. Eu poderia, por exemplo, né, pegar na calculadora agora e fazer 1 dividido por 7. Vai dar um número bizarro, né? Dá um número com trocentas casas decimais. 1, Sim. 4, 2, 8. Mas tu não pode pegar todas, por causa da precisão. Só pode pegar Uhum, uma casa só. Então, no caso, 1, 7, 1, sei lá qual é. E aqui é 4. Eu sei que aqui é 4. sim. 1, aqui é 4. 1, 2, 4, beleza. Então, 4 agora eu chuto que é 2. Então, beleza. Isso aqui é uma medida em centímetros. Certo. Tá? Por que é centímetro? Porque eu medi numa régua com uma precisão maior que centímetro. Porque tem os pauzinhos. Então tem que ter mais de uma casa só depois da vírgula. Uhum. É outra casa, porque está medindo com uma precisão maior. Então até aqui eu tenho certeza, 4, e aqui é o chute, 2. Isso. Então eu vou deixar claro aqui que aqui é o chute. Então, esse é um chute. O chute é 2. Agora tem que pôr o erro, né? O erro Isso. é tu pegar a menor medida e dividir por 2. Então a menor medida foi o que tu fez mesmo. Pegar 1 dividir por 7, agora pega essa parada aí e divide por 2, né? Então vai Uhum. ficar 0,071. 0,071. Então, 0,071. A gente arredonda para cima. 0,08. Esse é o erro. Então, por isso que eu vou colocar mais ou menos 0,08 aqui. Ok? Perfeito. É isso. Mas tem que tomar, nossa, cara, é tanto cuidado que tem que tomar, porque assim confunde mesmo, né? Até porque eu não estava preparado para isso hoje. Cara, esse negócio de números depois da vírgula todo o detalhe aqui para tu não errar, tá? Uhum. Porque aqui, apesar de estar tá aparecendo 1 e 2, se ele quer que tu coloque na unidade da régua, beleza. Coloquei aqui 1. Qualquer coisa. Só que essa Sim, qualquer coisa ainda eu tenho certeza. Eu tenho certeza dessa qualquer coisa aqui. Eu tenho sim, certeza que é sim. 0,4 aqui. Então o chute vem no próximo. O chute vem no que eu não sei ali, que eu chutei que é 2, beleza? Ah, como é que é aquela história do arredondamento? Eu sei que aí, nesse caso da incerteza, faria sempre para mais, né? Segundo a teoria dele.
Mas quando é outro número, Aham. quando é 5, por exemplo, eu tenho dúvida do 5. Ah, sim, digamos que fosse 0,075 e tu quer Isso, arredondar para a segunda casa depois da vírgula. Quer arredondar isso. aqui. Isso. Daí tu tem que pensar o seguinte, o número onde tu vai arredondar, que no caso é o 7, ele é ímpar ou é par? Ele é ímpar. Ímpar. Então Aham. tu arredonda para cima. Ah, não é o depois do 5, é o antes do 5? É o antes. Porque se tivesse alguma coisa depois do 5, digamos que fosse 0,751 e tu quer arredondar na casa do 7 aqui. Então tu tem que Isso, olhar o que vem depois do 5. Se o que vem depois do 5 não é zero, então tu arredonda para cima também. tá. Não, porque tem um negócio do par ou ímpar que ele Então, fala. foi o que eu acabei de falar, mas é quando tu não tem nada ou tu tem um monte de zero. Não, mas quando eu tenho, tipo. Não, 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 não. Eu quero arredondar até o 5. Até o 5. Arredondar até o 5, beleza? Tem Isso, alguma coisa mas depois? tem um 8, sei lá, que é par. Tem um 8. Tu quer arredondar até o 5 e a 8. Bem, Isso. o 8 é maior que 5, então a tua resposta vai ficar 0,076. Mas aí não é a regra do par ou ímpar? Não, não é. Não é. Tá que pariu, A regra do desculpa. par ou ímpar é aquilo que eu estou te falando. Aquilo que eu estou te falando. A regra do par ou ímpar ela aparece quando tu tem o 5 Tá. aqui, pode ter uma cacetada de zeros aqui, não tem problema. Uhum. E daí tu quer arredondar no 7. Tu quer arredondar no 7. Ok? Tu quer Aí, arredondar tá. aqui, na casa do 7. Daí tu vai olhar, pô, tem um 5. Do lado tem alguma coisa? Se tivesse qualquer número aqui, sei lá, 1, daí tu arredondaria para 8 isso aqui. Mas como é um monte de zeros, então tu vai usar a regra do par ou ímpar. Tu vai olhar o número que tu quer arredondar, que é na casa do 7, tu quer arredondar na casa do 7, e vai Uhum. olhar, o 7 é ímpar? O 7 é ímpar, então tu arredonda para cima. Hum. Se não fosse 7, fosse 6, eu olharia, pô, 5, preciso arredondar, mas tem um 5 ali. Olha pro próximo, tudo zero, preciso arredondar. Daí tu usa a regra do par ou ímpar. 6 é ímpar ou é par? É par. Então tu deixa como está. Uhum. É Entendi. isso, essa é a regra. Se tu tem Entendi. dúvidas sobre isso, eu vou fazer o seguinte, eu tenho esse texto bem elaborado aqui, nessa apostila, e vou te mandar. Ah, eu Tá? quero, porque isso aí eu Então, esqueci. Eu lembrava para outra prova, mas assim, eu vomitei tudo que eu sabia, eu esqueci agora. Já nem sei mais. Não, essas regras de porque arredondamento é chato, né? tá nesse nível, não. Eu vomito para prova, mas assim, eu vejo que não é nem nada que a gente consiga levar para a vida, até porque eu esqueço as coisas, não é possível. Não, normal, normal, normal. São chamados critérios de arredondamento. Vou te mandar prints aqui. É osso. Essa apostila ela é muito boa, sabe? Mas como tu não está acostumado, né? Talvez tu demorasse um tempo para pegar o que realmente importa ali. Então eu vou te Uhum. mandar aqui, ó. Isso aqui é o que realmente importa de critério de arredondamento. Tem o primeiro caso, tem o segundo caso. Agora tem o terceiro caso aqui. Deixa eu pegar aqui. Tu vai ter que dar uma lida, né? Não, vou ler, lógico. Pode deixar. Aqui, são só esses três casos aqui. Beleza. Esse terceiro caso é o caso do par ou ímpar aí, que está em dúvida. É Uhum. exatamente o que eu falei, tá? Perfeito. Tá ótimo. Então era isso. Era É isso. isso. Então é aquela Muito velha história, obrigada. né? Por exemplo, se tu tem 35 anos, digamos, tem Uhum. 35 anos, daí tu não sabe nenhuma casa depois da vírgula 35, tu não tá pensando nos meses, né? Uhum. E tu quer arredondar a tua idade. Tu vai arredondar para 40 ou tu vai arredondar para 30? Se tu tem Sim. 35 anos, tu tem que arredondar para 40. Com certeza 30. Então tá, acho que tu Né? entendeu agora. Entendi. Não. Beleza. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo por ter me ajudado hoje, que foi Que é uma isso. luz.